Por exemplo, um deles que está em português, prefiro citar os textos que estão acessíveis, é Christian de Dive. No famoso livro dele, A Poeira Vital, A Vida como Imperativo Cósmico. É o Prêmio Nobel de Medicina. Ele diz logo no seu livro, vale a pena, uma das melhores histórias da vida. Diz que nós estamos assistindo a sintomas que antecedem, no passado, a grandes devastações. E que antigamente eram meteoros rasantes que provocavam isso. Ou erupções de vulcões, etc. Agora o meteoro rasante se chama ser humano. Ele é a grande ameaça. Ou então esse livro que eu citei de Teodoro Monod, que é considerado o último grande naturalista. Ele faleceu há 2 anos atrás. Os grandes nomes da ciência, e simultaneamente era um teólogo protestante. O livro dele tem páginas inteiras de teologia, de exegese bíblica. Então ele diz: somos capazes de uma conduta insensata e demente. Pode-se, a partir de agora, temer tudo, tudo mesmo, inclusive a aniquilação da raça humana. E acrescenta com uma certa ironia: seria o justo preço de nossas loucuras e de nossas crueldades. É o que diz também o James Lovelock. Nós temos que pagar um preço por séculos, milênios, de sistemática agressão à Gaia. Ela é mãe generosa, mas é uma mãe severa e disciplinada e que pune duramente os seus filhos rebeldes. E se precisa, com muita dor, os condena à morte. Para que outras espécies possam continuar e ela possa continuar vivendo. E talvez nós tenhamos chegado a um ponto desta envergadura. Esse outro, que é um nome notável da biodiversidade, ele criou o termo biodiversidade, Edward Wilson. Tem um livro dele em português, vale a pena ler, porque é um alarme das questões ecológicas, o futuro da vida. Aí ele diz: o ser humano até hoje tem desempenhado o papel de assassino planetário. A ética da conservação na forma de tabu, totemismo ou ciência quase sempre chegou tarde demais. Talvez ainda haja tempo para agir. E quero citar o grande historiador, 2 historiadores agora. Arnold Toynbee, talvez um dos maiores do século XX, que fez a história das 10 grandes civilizações conhecidas, em 12 tomos muito importantes. Eu, como jovem estudante, me deu o trabalho de ler os 12 tomos. No fim, quase fiquei maluco, porque não sabia a que mundo, a que cultura eu já pertencia, sabe? Então, na autobiografia dele, publicada pela Vozes, que se chama Experiências, diz ele: vivi para ver o fim da história humana tornar-se uma possibilidade real que pode ser traduzida em fato, não por um ato de Deus, mas por um ato do ser humano. E por fim, o famoso historiador vivo, Eric Hobsbawm, talvez um dos mais notáveis hoje. Esteve algumas vezes no Brasil. Esse famoso livro dele, A Era dos Extremos, a última página diz o seguinte: não sabemos para onde estamos indo. Contudo, uma coisa é certa: se a humanidade quer ter um futuro reconhecível, não pode ser pelo prolongamento do passado ou do presente. Se tentarmos construir o 3º milênio nessa base, vamos fracassar. E o preço do fracasso, ou seja, a alternativa para a mudança da sociedade, é a escuridão. No outro lugar, ele diz: a seguir a lógica do sistema de produção e destruição mundial, nós vamos conhecer o caminho já percorrido pelos dinossauros. Então, os cenários não são róseos.
são dramáticos. A minha tese é que nós não estamos dentro de uma tragédia, mas dentro de uma situação de crise. E toda crise acrisola, purifica. Ela pode terminar numa tragédia. Como alguém numa crise de saúde se interna no hospital e pode não sair do hospital. E quando sai tem a sensação de liberdade, que renasceu, que recuperou o sentido da vida, porque passou pela clínica. Aqui é a clínica da natureza. Então, devemos também considerar que o ser humano, pensando em termos cósmicos, ele surgiu nos últimos 2 minutos do processo cósmico. E Homo sapiens, nos últimos 5 segundos da história do universo. Então nós somos muito novos. Eu diria que somos juvenis. E talvez agora, dada essa situação, temos que amadurecer e entrar no processo de seres adultos. E é próprio do adulto assumir responsabilidades. Isto é, dar-se conta das consequências de seus atos. Que responsabilidade é isso? Saber o seu lugar no conjunto dos seres e que ele pode ser o Satã da Terra, pode destruir, mas que sua vocação é ser o jardineiro, o anjo bom, que cuida, protege e leva avante o processo da evolução. E nós estamos nessa encruzilhada difícil, que cabe a nós decidir que caminho nós vamos seguir. Ou um caminho que nos abre um horizonte de esperança, um outro nível de consciência, uma história nova do planeta Terra. Ou então nós marcamos um fim do nosso experimento humano.